Bem-vindo a mais um Café com o Pastor, nesses momentos agradáveis que nós temos tido durante as nossas manhãs. Eu quero começar com uma pergunta para você. O que é que você faria se você soubesse que você estava nos seus últimos momentos de vida? Uma pergunta muito interessante e talvez reveladora. Mas essa pergunta foi feita a algumas pessoas que, se não se encontravam nos últimos dias de suas vidas, estavam bem próximas, porque as mesmas estavam no asilo. E a pergunta foi assim: se você pudesse voltar atrás, o que você mudaria? E dentre algumas respostas, duas se destacaram. A primeira: eu arriscaria mais, faria aquilo que eu tive medo de fazer, os negócios, investimentos. E a segunda: eu investiria mais no que é eterno, aquilo que vamos colher na eternidade, na vida após essa. O que é interessante é que quando nós olhamos nas Escrituras, as Escrituras falam a respeito do fim dos tempos. O tempo vai passando, e o tempo que passa não volta. E fala dessa relação com os últimos dias. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Eu quero fazer uma pausa aqui antes de nós continuarmos na leitura desse versículo. Você precisa entender que, na perspectiva divina, em relação ao plano de Deus para a humanidade, está vendo esse relógio aqui? Nós estamos vivendo os últimos instantes, os últimos momentos, o que a Bíblia chama de últimos dias, ou fim de todas as coisas. Pois desde o momento em que o ser humano, o homem, perdeu a inocência, observamos a primeira menção do plano de Deus de enviar Jesus Cristo como a solução para o pecado da humanidade. E isso se deu ainda no Éden, onde Deus deixou claro esse plano, falando da semente da mulher versus a serpente. E esse período que deu-se a vinda de Cristo, até um momento que esperamos, o momento triunfal da esperança da igreja, o retorno, a segunda vinda do nosso Salvador, é o que nós vivemos. A Bíblia chama de tempo da graça. Esse período da morte e ascensão de Cristo até a sua segunda vinda, que nós aguardamos, é o que compreende o período dos últimos dias, dos últimos instantes, dos últimos momentos. E você até pode dizer: pastor, já se passaram praticamente 2000 anos. De fato se passaram 2000 anos, mas eu garanto para você uma coisa: Jesus está muito próximo de voltar, hoje, do que há esses 2000 anos atrás. Não apenas pelo tempo que decorreu disso tudo, do tempo da sua partida, da sua morte e ressurreição, e ascendeu ao Pai, até os dias de hoje, mas principalmente pelos sinais que nós olhamos aqui nas Escrituras Sagradas, que falam, que antecederão a volta de Jesus. Sabe de uma coisa? Nesse período de tempo que compreende os últimos dias, nós estamos aqui nos instantes finais, muito próximo.
E mais do que nunca, e aí o apóstolo Pedro, usado por Deus, ele fala: o fim de todas as coisas está próximo. De fato, meu irmão, está muito próximo. Está próximo de se concretizar a nossa esperança, a promessa do reinado milenar de Jesus. É isso que nós almejamos e aguardamos. Mas ele não para por aí. Enquanto isso não acontece, olha o que Deus fala através do apóstolo Pedro: portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Já que nós não temos muito tempo para perder, porque o relógio está passando, o tempo está contando. Sabe o que cabe a nós? Enquanto a nossa esperança não se concretiza, critério e sobriedade. Sabe o que Deus quer falar aqui para mim e para você? Tudo aquilo que não for cooperar, que não for concomitante para o cumprimento da sua nobre missão, de proclamar o nome de Jesus, de levar o evangelho da cruz, as boas notícias, se não contribui para isso, tire da sua vida. E para cumprir a sua missão, você faz no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, na sua escola, na sua família. Tenha critério. Não perca tempo com o que não é bom, com o que não edifica, sem perder a sobriedade. Isso, a sobriedade, ou seja, o equilíbrio, a moderação, porque as pessoas observam você, as nossas ações, elas gritam mais alto do que as nossas palavras. Critério e sobriedade, sem deixar de lado a dedicação à oração. Tire momentos não apenas especiais, mas necessários aos pés do Pai. Sabe de uma coisa? Por falta de sobriedade e de oração, tem muita gente nesse momento em pânico em suas casas. Convido você a terminar esse momento. Uma palavra de oração. Baixe sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra, tão viva e eficaz. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, para que não falte sobriedade e tempo de dedicação às orações. Tome as nossas vidas em tuas mãos. Nos ajude e nos guarde. Que possamos viver coerentemente nesses últimos instantes que antecedem a tua volta. No nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe você grandemente. Não se esqueça que o tempo está apertado. Até o próximo Café com o Pastor.